Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Boa noite a todos. Gostei da alegria de todo mundo, porque aqui é local de alegria. O nosso irmão fez uma alocação aqui magnífica. Aliás, nem devia mais ter palestra depois do que ele falou, né? Porque, como diz no popular, ele matou a pau, esgotou o assunto. Porém, como professor, a gente sabe, para aprender, a gente tem que repetir as lições. E por repetir as lições é que a gente está aqui. Porque o aprendizado é uma repetição constante. Né? A gente, quando era criancinha, levava dever de casa e mamãe dizia: já fez dever de casa, já fez dever de casa. Depois a gente cresce, pressupõe-se que a gente está amadurecido, ciente e consciente das responsabilidades. E eu tenho que estudar, não é assim? Mas devia ser assim, mas não é. A gente tem que ficar em cima dos netos, dos filhos, para que eles possam se conscientizarem de suas obrigações. E nós todos estamos aqui, porque isto aqui é uma escola de educação de nossas almas, e nós estamos aqui repetindo lições. Repetindo lições que nós necessitamos aprender, transformando-as em conduta e comportamento. O nosso estudo de Jesus e as crianças, nós perguntamos: quem de nós, do ponto de vista psicológico, da maturidade espiritual, é adulto? Nós todos somos crianças. Crianças tão rabugentas que muitas vezes dissemos: ah, meu Deus, por que eu sofro tanto? Olha a prova da imaturidade. A gente é tão imaturo que Jesus disse: conhecereis a verdade. E no nosso dia a dia, nos debates, principalmente nesse momento de ânimos exacerbados por causa da política, a gente assiste estarrecido a imaturidade, o primitivismo dos sentimentos e das emoções de toda a população brasileira. Porque quando a gente se refere ao atual presidente e ao ex, com os adjetivos que a gente ouve, isso não é coisa de cristão. A autoridade merece respeito, ainda que nós não concordemos com ela. E cada um aqui, não estou defendendo nem A nem B, só estou chamando a atenção para a nossa imaturidade psicológica. A gente não pode se referir, enquanto cristãos, às autoridades com os adjetivos pejorativos que a gente tem assistido por aí. Duvido que Jesus se referiu a qualquer autoridade desta maneira. Estevão se refere a Paulo de que modo? Então, a prova da nossa criancice, da nossa imaturidade, a gente está vendo agora. E como alguém disse que cada povo tem o governo que merece, nós temos que melhorar muito. Porque nós, povo e autoridade, só temos que formar uma unidade. Os adjetivos que a gente tem ouvido por aí, em alusão a todas as autoridades, não condizem com a nossa condição de cristão. Porque eu quero que alguém aqui prove que existe amor de direita e amor de esquerda. Quem ama, ama. Como o nosso bom escritor Mário de Andrade escreveu aquele belíssimo livro, Amar, Verbo Intransitivo. Nós somos tão imaturos, tão crianças, que achamos que quem pensa e concorda conosco é bom. Quem pensa e não concorda conosco não presta, é ruim. A prova da nossa criancice. Como nós precisamos, e muito, de estudar para ver se a gente aprende o Evangelho. E como o nosso irmão colocou muito bem, esse é o sentido da dor. Porque se não fosse a dor, nós estaríamos aqui.
Se a nossa vida fosse um mar de rosas, nós estaríamos aqui? Nem eu. Não é isso? Nós estaríamos, nos preparando para o jogo do Flamengo? Minha gente, você já se perguntou por que eu vivo? Para que eu vivo? Novamente, a gente reproduz a nossa imaturidade, porque falamos de Deus, falamos em Deus, mas será que nós acreditamos em Deus? E isso está no Evangelho, quando Jesus pergunta o que dizem os homens de mim, e Simão responde, ele diz, quem te revelou isso? Falar de Deus e falar em Deus não é acreditar em Deus. Seguir as formalidades de uma escola religiosa não é ser religioso. Aliás, nós que somos espíritas, temos relatos do número de espíritas religiosos dando trabalho do outro lado. Porque o que denigre a religião não é o ateu, é o religioso falso. E isso não é de agora, é desde o tempo de Jesus. Por que você vive? Para que você vive? É muito comum a gente passar pelas ruas e ver aquela frase, o acaso não existe, leia Kardec. Você reproduz uma fala que ouviu ou você acredita de verdade que o acaso não existe? Onde buscar as provas da existência de Deus? Eu apenas falo de Deus porque me disseram ou porque realmente eu despertei o Deus em mim? A hora é de reflexão. Como disse o nosso irmão muito bem, o planeta é de prova e expiação. Prova e expiação são dor e sofrimento? Prova e expiação são oportunidades da gente aprender a ser feliz. Então você não é feliz, não é porque Deus te pune ou castiga, porque você não aprendeu a ser feliz. E o que é necessário aprender para sermos felizes? Deixarmos de ser crianças, imaturos, fazendo birras. Meu marido não foi curado no Frei Luiz, eu não vou mais lá. Eu fui lá no Frei Luiz e não fui curado, eu não vou mais lá. Isso é prova de birra, imaturidade. Como meu neto, que às vezes diz, vovô, compra figurinha agora. Mas vovô, você não vai comprar figurinha agora não. Aliás, por que nós vivemos? Joana de Ângeles, sempre ela, nos ensina que pensamento, sentimento e vontade são o tripé de nossas ações. Pensamento, sentimento, vontade. Opa! Então nós estamos aqui buscando mudar o padrão do pensamento, do sentimento e da vontade para mudarmos o ritmo de nossas ações. Porque a ciência, a filosofia, a religião e a arte, que, segundo Joana de Ângeles, são os veículos de manifestação de nossa consciência, nos mostram que tudo é uma relação de causa e efeito. Tudo é uma relação de causa e efeito. Então, por que você vive? A causa. Para que você vive? O efeito, a finalidade, a meta. O meu irmão que é pastor já me disse o seguinte, Alcides, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de todos nós. E qual é o propósito de Deus na vida de todos nós? Que a gente aprende o quê? Amar. Quem de nós aqui, com certeza, sabe amar e ser amado? Ninguém. Se muito gostamos intensamente. Mas amar é coisa para poucos. Para aqueles que deixaram de ser crianças e amadureceram pensamento, sentimento e vontade.
renunciando a si mesmo, tornando-se um espelho a refletir a grandeza do divino. Aí vem outra pergunta: acreditar em Deus ou despertar Deus em nós? É diferente. Tanto que Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, muitos, até de boa vontade, tropeçam e caem. Recentemente, passando ali pela taquara, 2 senhores conversavam de Bíblia na mão. E um disse para o outro: quer saber de uma coisa? Deus se arrependeu de ter feito o homem, por isso ele vai acabar com tudo. Esses homens estavam falando de quem? Do Alcides? Eles estavam falando de quem? De Deus. Eles acreditam em Deus? Sim. Em que fundamento essa fé está sendo alimentada? Os inquisidores também mataram em nome de Deus. Reparem que quando você quer lançar alguém no descrédito da sociedade, primeira coisa, você acusa esse alguém de ateu. Foi assim com Jesus, foi assim com Sócrates, com Platão. Acusados de ateus, inimigos da própria religião. Tanto que Gamaliel, prudente, maduro, advertiu aos seus colegas de Sinédrio: se isto é coisa de Deus, permanecerá. Cuidado para não serdes apanhados combatendo contra Deus. Aquela criancinha ingênua que você é, aí é que é outro detalhe. Jesus não mandou que nós dizer que nós fôssemos crianças, mas nos assemelhou às crianças. Por que isso? Necessário vos é nascer de novo. Opa, senhor Alcides, mas peraí, o senhor está me confundindo. Afinal, Deus existe ou não existe? Vamos deixar de lado a teologia, a ortodoxia. Vamos buscar os argumentos de um grande cientista, Albert Einstein. Uma ocasião perguntaram a ele: por que o senhor, um cientista, acredita tanto em Deus? Eu não sei se ele leu o Livro dos Espíritos, mas a resposta é a mesma que lá está. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? O que ele disse? Basta olhar a... Ele era judeu, ele mandou alguém para a sinagoga. Ele mandou alguém para o centro espírita, para a igreja, ou para qualquer templo religioso. Leon Denis nos ensina isso. Minha igreja é o universo. Meu altar é minha consciência. Minha religião é o amor. Mas espera aí, Leon Denis não era espírita? Por que ele disse que minha religião é amor? Porque não há religião sem amor, gente. Você é espírita para aprender a amar e ser amado. Então, se a natureza não é obra do homem, é obra de quem? Todo mundo achou a resposta. Porém, vamos aqui a outro detalhe. Se o efeito inteligente tem uma causa inteligente, nós todos que aqui estamos somos causa ou efeito? Efeito. Porque nós somos criaturas, então todos nós somos efeitos. Nós somos dotados de inteligência, uns mais, outros menos, mas todos somos inteligentes. Se nós somos inteligentes e somos efeitos, a causa que nos gerou tem que ser o quê? Inteligente. Por isso que lá no Livro dos Espíritos está a resposta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais ainda, o estudo do Evangelho de Jesus precisa ser entendido não somente no seu sentido histórico, mas no seu sentido alegórico, arquetípico, simbólico. Quando Jesus diz, ó Israel, não é a Israel que ele está se referindo, é a toda a humanidade. Quando
ele se refere a Nicodemos, não é a Nicodemos que ele está se dirigindo, é a toda a humanidade, na pessoa de Nicodemos. Porque se Jesus... E reparem, tanto isso é verdade, que se você for ao Oriente, todos reconhecem o Cristo. O igrejismo é outra coisa. Mas o Cristo, tanto que se eu perguntar aqui, Mahatma Gandhi era cristão? O que você vai dizer? Não, eu vou dizer que era. Vou dizer que era porque tanto ele disse que se fossem queimados todos os livros e só restasse o sermão da montanha, a humanidade estaria salva. Aonde está o cristianismo? No sermão da montanha. Então buscar esse sentido alegórico, esse sentido simbólico das metáforas, das parábolas de todos os livros sagrados de todos os povos. Porque o que Buda ensinou é o que Jesus ensinou. A metodologia ou o argumento adequados ao público ouvinte, mas rigorosamente a mesma coisa. Daí a universalidade dos ensinos dos espíritos. Por que universal? Reencarnação é coisa cristã, é coisa espírita ou uma coisa divina? Se é divina, é universal. Então a gente precisa sair do exclusivismo de doutrina, dos preconceitos de doutrinas, provando que nós somos crianças. Reparem que nós todos temos outro problema. Qual é? A existência de Deus está resolvida. Ninguém mais tem dúvida que Deus existe, não é isso? Deus existe não é porque o padre falou, não é porque o pastor falou, não é porque Buda falou, não é porque Krishna falou, Moisés, Maomé, Pitágoras. É porque eu estou convencido disso. Eu não estou reproduzindo como uma fita cassete um discurso. Eu estou afirmando a minha convicção. Isso é prova de maturidade. Nós temos muito mais medo de Deus, provando que somos crianças, do que amor a Deus. Outro dia, alguém me disse assim: meu filho está passando pelo que está passando porque ele abandonou a igreja. Meu filho está passando porque ele abandonou a igreja. Muitas vezes a gente ouve de espíritas que fulano de tal está passando porque ele está passando, porque está obsidiado, porque abandonou a casa espírita. Então a gente às vezes vem para cá, dar o passe, ouvir palestra, quem tem medo da dor e do sofrimento. Porque em sã consciência, quem quer sofrer? Ninguém. Em sã consciência, quem quer morrer? Ninguém. Nós não queremos morrer, nós não queremos sofrer. O que nós queremos? Viver eternamente felizes. Mas para vivermos eternamente e felizes, qual é a condição sine qua non para isso? Crer em Deus ou despertar Deus em nós? Despertar Deus em nós. Para isso eu tenho que evoluir. Então, meu amigo, aceite a prova, a expiação, como oportunidade de evolução e não transforme-as em dor e sofrimento, como o nosso irmão falou ali. Isso é maturidade. Do senso crítico, do senso psicológico. Quer ver a prova da imaturidade e da maturidade? O diálogo de Saulo e Estevão. Olha como Saulo é uma criança deturpadora, desequilibrada, perturbada em si mesmo. Olha a serenidade, a maturidade de Estevão. Inclusive, depois do apedrejamento, quem é que vai ser o mentor de Saulo? Ele próprio, Estevão. Sabe por quê? Nós cantamos aqui a prece de Francisco de Assis, não foi? Olha a prova da maturidade. Segue essa prece, bota ela em prática,
que você vai amadurecer e jamais vai sofrer. Às vezes a gente se empolga com o tema, né? Mas é isso mesmo. Qual é a condição? Qual é a prova que nós temos de que não morremos? A mediunidade. É através da mediunidade que a imortalidade de nós todos é comprovada. É através dela, da mediunidade, porque se não houvesse mediunidade, a vida espiritual seria uma especulação filosófica. Mas ela é uma realidade concreta, científica, palpável. Para que não reste dúvida da misericórdia e da bondade divina. É a nossa criancice, a nossa intemperança, a nossa imaturidade, o nosso medo dos fantasmas é que geram a dor e o sofrimento. E não a misericórdia divina. Em dezembro, o médico disse que eu estava com uma doença degenerativa. Eu fiquei assim, ai caramba, logo eu digo, peraí, Alcide, deixa de palhaçada. Logo você, por quê? Porque você precisa. Desperta, acorda. Porque a gente tem a péssima mania de achar, porque dá passe, porque bebe água fluidificada, porque faz isso, porque faz aquilo, estamos imunes às tormentas, os vendavais da vida. Como adquirir experiência sem passar pelos desafios da vida, gente? Quem passa pela vida sem desafios não viveu, apenas existiu. Para viver é preciso passar por experiências. A gente diz assim, o Alcide está com 69 anos, então ele está maduro e experiente. Não estou não. Estarei maduro e experiente se eu tiver transformado as experiências que passei em amadurecimento do senso crítico. Porque eu posso ser bobo aos 80 anos. E como tem velho bobo, não tem? Cabelo branco não é prova de maturidade. Tem gente com 20 anos que já está com cabelo branco. A prova de maturidade é a evolução, é a transformação da inconsciência em consciência. Buda, uma vez perguntado, mestre, por que tu és tão feliz? E ele respondeu, porque eu sou um desperto. Porque eu sou um desperto. Lembra, desperto a tu que dormes. Porque nós vivemos em estado de inconsciência. Mineral, vegetal, animal, homem. O que assinala a passagem de um reino para o outro? A consciência. Por isso que há homens maduros, conscientes. Chico Xavier, Mahatma Gandhi. Você quer ver uma prova de amadurecimento? Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu duvido que se algum de nós passassem pelo que Dona Ivone passou, a gente ia ter que tomar remédio tarja preta. Doutor, eu não aguento. Meu filho. E aí é que está o problema. Nós perdemos a identidade da vida. Nós perdemos o significado, o sentido da vida. Eu reconheço que a vida inteira, o que a gente ouviu? Deus pune, Deus castiga, você vai para o céu, você vai para o inferno. Como eu não sou santo, eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno. Eu tenho medo da morte, porque eu não quero sofrer. Porque se eu me tornasse santo, eu teria medo da morte? Não, a igreja vai me beatificar, vai me canonizar, e eu serei exemplo. E não é bem assim. Isso tudo é prova de nossa imaturidade. Somos crianças espirituais. A mediunidade é uma prova da misericórdia divina. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu.
Lar de Frei Luís volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Estar aqui diante de seus olhos é uma prova que Deus é bondoso para comigo, porque me permite estar aqui como oportunidade de reparação. Lembre-se, sofrimento, dor não dão evolução. O que dá evolução é o amadurecimento psicológico, mental, emocional de todos nós. Alguém viu Chico Xavier lamentar? Eu falo, os espíritas não me entendem. Não. Se você fala e seu filho não entende, continue falando modicamente, não grite, não se desespere. Na condição de professor, quem lida com o público hoje sabe como está difícil lidar com o público. E lidar com o público hoje exige de nós o quê? Maturidade. Não tome para si o desequilíbrio que é do outro. Não busque no outro o reconhecimento de tuas virtudes. Agradece a Deus. Porque se você faz algum bem, você já está recompensado no bem que faz. Não pense que porque você fez um bem, seu neto não vai lhe dar trabalho. Gente, vamos parar para pensar. Há quantos milênios a gente dá trabalho a Jesus? Já pensou se Jesus jogasse a toalha e dissesse assim, eu não aguento mais o Alcides? Chega, vou largar ele de mão. Pior para quem? Para mim. Ainda bem que Jesus é maduro, nos abraça, nos acolhe. E vejam bem, quando eu falei que a mediunidade é a prova incontestável de que somos imortais, e isso nos remete a quê? Ao futuro. Porque um dia voltaremos à Terra para corrigir o que ficou mal ou ampliar aquilo que ficou bem feito. E na condição de professor, cada aluno é um filho de Deus que Deus me coloca nas mãos. Porque um dia Deus vai me perguntar, Alcides, o que fizeste dos filhos que eu te dei? Eu direi, quem? Os 3 que estão lá em casa? Não, olha aí, ó, cada aluno, cada cabelo branco que assistia a sua palestra lá no Frei Luís, era um filho meu, de quem cabia a você orientar e esclarecer. Se libertar de suas paixões, de seus vícios, para melhor refletir a grandeza da vida. A gente observa, por que eu estou falando dos cabelos brancos? Porque uma coisa é certa. A gente entra na lotérica para pagar uma conta, e o que a gente ouve? O velhinho ou a velhinha reclamando da família. Porque o idoso nunca foi tão maltratado. E também, aprender a envelhecer. Porque a gente tem a mania da finitude da vida. Como eu estou velho, eu estou mais perto da morte, eu estou mais perto do fim. Aí eu me atormento e me aflijo e digo que a velhice é detestável. Não. A velhice é abençoada. Use sua experiência para falar à juventude, para que você possa esclarecer a juventude, para que ela não tropece como você tropeçou um dia. Os erros que cometemos na nossa infância e na nossa juventude nos trazem a maturidade para termos autoridade e falarmos à juventude. Não diga nunca para o jovem, eu sei porque eu tenho idade. Não. Você é um eterno aprendiz. E a gente só aprende a ser pai quando tem filho. A gente só aprende a ser marido quando tem esposa. Só aprende a ser esposa quando tem marido. E por que reclamam um do outro? Prova de imaturidade de criancice. Porque eu quero ver você viver na solidão. Quem suporta? Quem
de nós não necessita de uma migalha de carinho? E quando eu falo nós, não é só encarnados, não. O universo dos desencarnados está lá no livro Memórias de um Suicida. Na hora do Ângelus, aquele aparelho que registra as orações que descem da terra para lá. Fica um monte de desencarnado esperando o nome dele aparecer aqui, porque alguém aqui lembrou dele. E reparem, lamentavelmente, o que as religiões ocidentais ensinam da vida espiritual. É isso que responde pelo esse estado social caótico e confuso. Porque se o homem tivesse certeza de que ele erra hoje e um dia ele vai ter que consertar o que fez, ele mudaria o comportamento. Independente da posição dele na sociedade. Porque um dia a autoridade vai entender que a autoridade é concedida a ela, por Deus, para ela semear o bem e o amor. E não é isso que a gente vê, porque são crianças também. Crianças espirituais como nós. Por isso que devemos orar pelas autoridades, todos. Executivo, legislativo, judiciário, porque todos dizem, sabe com quem está falando? Estou falando com o Filho de Deus, necessitado de amparo, amor e carinho. Muito será dado a quem muito tiver. Claro, gente, quanto maior a minha capacidade, maior esforço, maior empenho na transformação da humanidade, me é pedido. Porque quem não está preparado para um cargo, não pode exercê-lo. Senão Deus não seria justo. E quando eu disse aqui que a reencarnação nos liga ao futuro, porque o tempo que se chama hoje é a semeadura do meu futuro. E reparem que André Luiz deu entrada no plano espiritual como Suí, e o que ele é hoje? Olha como ele evoluiu. Olha como ele amadureceu psicologicamente, afetivamente. Então, meus amigos, não vamos chorar, não vamos lamentar. Tudo é bênção de Deus, para que a gente possa ser feliz. Deus quer ver todos nós felizes, mas a felicidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ou seja, eu preciso, que Jesus disse? Que o reino de Deus está dentro de... Então desperte esse reino, é despertar Deus em nós. Isso é amadurecer. O despertar Deus em nós. Isso é aprender a amar e aprender a ser amado. Porque o dia que a gente despertar Deus em nós, a gente amadurece. E a ingratidão desaparece das nossas vidas. Porque o ingrato é aquele que não aprendeu a amar, nem aprendeu a ser amado. E isso é o que nós somos. Crianças birrentas, malcriadas. Jogando fora a serenidade e a lucidez. E como tudo é uma causa aí, efeito. A minha ação de hoje, o que vai gerar? Um efeito. Se minha ação é no bem, qual é o efeito que gera? O bem. Se minha ação é no mal, qual é o efeito que gera? Mal. Então depende de cada um de... E por isso, quais são as ferramentas que nos são concedidas para que a gente possa amadurecer? Os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que estão na ciência também. Porque essa história, a gente observa que o número de cientistas hoje, crentes em Deus, é enorme. Agora, nem todos querem se filiar a religiões. É outro problema das religiões.
Infelizmente, a gente pode dizer que as religiões fracassaram na educação das almas. Fracassaram porque criaram uma teologia absurda. Hermínio Correia de Miranda, nosso grande mestre Hermínio, Cristianismo e a Mensagem Esquecida. Quando você lê essa obra, você entende por quê. Acusam o cristianismo hoje de um monte de coisa. Não é o cristianismo que nós temos que acusar. É a versão, é o modelo de cristianismo que chegou até nós. Por isso que o espiritismo é o cristianismo A reforma protestante já é um aviso, já é um esforço de retomada do espírito cristão dos 3 primeiros séculos. Mas, infelizmente, a reforma protestante, olha o que é hoje. Assim também nós espíritas, do movimento espírita, temos que tomar muito cuidado para não fazermos do espiritismo uma nova igreja. A gente vê a falta de maturidade dos espíritas hoje por causa de política. Se agredindo. Conheço 5 espíritas que abandonaram o movimento espírita por causa de briga política. Isso é falta de quê? Maturidade, isso é criancice. O que nos compete é, quem ganhar a eleição, rezar para ele governar bem. Isso é que temos que fazer, seja lá quem for eleito. Porque quem for eleito governando bem, beneficia para quem? Para a sociedade como um todo. Agora, torcer para o caos, só para eu dizer que tenho razão? Ah, eu estava certo, eu tenho razão. Isso é infantilidade, gente. Isso é criancice. A gente, às vezes, debate, discute, como torcedor de futebol. O jogador do meu time não tem defeito, mas o jogador do time adversário, se não tem, eu boto defeito. Assim também estamos nos comportando. Se meu candidato não tem defeito, o outro bota, o adversário bota. Isso por quê? Imaturidade. Criancice. E tem gente que ainda diz que a culpa é de Deus. Ah, se Deus fosse bom, se Deus fosse justo, a imaturidade está aí. Nem reconhecer a justiça divina a gente consegue, de tão crianças que somos. E quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, gente, qual é o período da vida que nós estamos menos contaminados pelos preconceitos e pelos vícios da sociedade? A infância. Tanto que Pitágoras, outro maduro, Pitágoras, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Eduque as crianças para não punir o adulto. Reparem que educar não é meramente escolarizar. Desde que o mundo é mundo, o homem escolarizado domina o mundo. Instruído, mas não educado. A educação é quando eu transformo o conhecimento em conduta ética, de respeito a tudo que é respeitável. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, nos mostra exatamente o exemplo de que nós estamos falando. Vai pela rua uma ambulância com a sirene ligada. E aí, ele dentro da ambulância pergunta ao instrutor, quem é esse médico? Cercado de entidades iluminadas com uma aura tão brilhante. Ele é espírita? A resposta, não. Ele nem tem religião. Mas olha o que ele faz da medicina. Um sacerdócio. Porque a profissão que abraçamos, seja ela qual for, é também oportunidade de crescimento. É também oportunidade de evolução, e isso me choca porque um dia, falando à juventude de uma casa espírita, eu perguntei aos jovens, para que vocês vão às escolas e às universidades? A resposta que eu vi foi, para ter uma profissão e ganhar dinheiro. E eu perguntei, só para isso? É para ter uma profissão e ganhar, não é para se tornar uma pessoa melhor? Uma amiga nossa, espírita, como eu, disse para mim, Alcide, minha filha está maluca, ela quer ser professora, ela quer morrer de fome.
Veja, a minha amiga espírita, médium, Alcides, minha filha está maluca, ela quer ser professora. E eu, professor, diante dela. Olha a imaturidade, gente. Porque o dia que as escolas funcionarem, o dia que a gente se educar, o dia que a gente amadurecer, remédio tarja preta desaparece, porque eu seria uma pessoa equilibrada. Os presídios diminuem ou fecharão. Os embates jurídicos desaparecerão, porque a minha consciência liberta vai entender que o que não é bom para mim não pode ser bom para o outro. E se eu não quero para mim, não posso fazer com o outro. Aí, sim, haverá justiça. Porque a gente confunde justiça com punição, com vingança. E justiça não é punição nem vingança. Quem faz da justiça punição e vingança é criança também. Vocês estão... Você acha que eu estou aqui por quê? Vai procurar no meu passado. Vai ver. Aquele médico... Então, minha gente, a mediunidade é uma bênção. É uma oportunidade da gente servir a coletividade. É servindo a coletividade, seja a família, empresa, casa espírita, no ônibus e no supermercado. Coloquemo-nos a serviço da coletividade. Coloquemo-nos a serviço da paz e da harmonia, agindo com temperança, com ponderação e moderação nos gostos, nos hábitos, nos gestos, nos apetites, tornando-nos simples como as pombas, prudentes como as serpentes, orando e vigiando para não cairmos em tentação e libertarmos-nos do mal que está dentro de nós. Quando se diz, livrai-me de todo mal, não é do mal que o outro possa me fazer, porque o mal que me infelicita não é o mal que o outro me faz, é o mal que eu faço ao outro. É isso que me infelicita. Então livrai-me do mal que está dentro de mim. Orgulho, vaidade e egoísmo. Meus queridos amigos, vamos nos dar as mãos. Vamos nos unir. Aí eu choro. Gente, vamos nos unir, porque o que carece, divergência de opinião, sempre vai existir, porque o mundo é dual. O mundo é dual. O sim e o não, o positivo e o negativo. Mas não façamos da divergência de opinião um entrave, um impedimento ao nosso crescimento interior. Não importa. Há sempre aprender a ouvir o outro em silêncio construtivo, como Jesus nos ouve em nossas preces. Não vamos querer impor ao outro a nossa opinião e o nosso ponto de vista, mas saibamos ouvi-lo em silêncio, mesmo não concordando com o que ele diz. Aliás, eu não me lembro aqui qual foi o filósofo que disse: não concordo com nada do que tu dizes, mas defendo até a morte Voltaire. Não concordo com nada do que te dizes, mas defendo até a morte o teu direito de dizê-lo. Que cada um saiba semear o amor, a paz e a harmonia, amadurecendo, deixando de ser criança, elevando-se acima das formalidades e vulgaridades da vida terrena, aprendendo a acolher como Jesus nos acolhe, apagando de uma vez por toda e entendendo que se André Luiz olhasse para o Alcides e dissesse assim: o Alcides é professor de química, eu não gosto dele. Não. Exatamente por eu ser professor de química é que André Luiz me ama. Exatamente porque você é espírita que André Luiz te ama. Mas ao mesmo tempo o outro, que é ateu e materialista, é também amado por ele. Porque o que faz mal à religião não é o ateu, é o falso religioso. É disso que precisamos amadurecer, enxergar e entender que
O amor é a grande língua universal. E o amor que une e confraterniza a todos nós em qualquer lugar do planeta. Obrigado a todos. Felicidade. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.